noite a todos. Hoje a palestra é Morte, Anjo das Trevas. Primeiro que eu estou querendo falar sobre a morte, para tirar um pouco essa mistificação do que realmente o que é uma morte, principalmente para os espíritas, que eu estou com bastante pessoas que vêm aqui procurar a gente e que tem muitas pessoas no hospital, em casa, doente, e que tem pavor da morte. Mas esse pavor é justificado até por culpa de algumas religiões, que torna a morte uma coisa terrível. Ou você vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno. Naturalmente, uma pessoa em evolução, ele nunca se acha apto a ir para o céu. Nós estamos evoluindo, estamos num corpo falho, que nós temos que lutar ainda para vencer as nossas dificuldades, as nossas dicas inferiores que nós trazemos conosco. Então, como que você vai estar apto a ir para o céu? Eu só queria dizer que Deus não botou nenhum representante na Terra para amedrontar ninguém. Isto aí é fruto de religiões que quer tirar proveito disso. Mas que na doutrina espírita não é assim. Então nós vamos falar um pouco sobre essa libertação, que é uma coisa muito importante para você começar a encarar a vida de uma maneira mais suave. Então, todos nós que estamos aqui hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Hoje é o primeiro dia. Daqui para lá, quantos nós vamos ter? Não sabemos, mas hoje é o primeiro. Então, a morte é a libertação suprema. Ela arranca o espírito da sua prisão de carne para levá-lo à vida do espaço. O espírito se encontra ali com todo o seu passado. Então, quanto mais medo você tem que morrer, mais difícil foi o seu passado pela tua culpa. Ou então, porque você está acreditando em membros que você despreza a sua própria consciência para estar indo atrás de charlatões. Porque é assim que acontece. E eu não estou falando, porque nós somos espírita, que dentro do espiritismo também está isento disso, não. Está em todo lugar. Porque depois vocês vão ver, no decorrer da palestra, que em todo lugar tem pessoas querendo te botar medo para te manter cativo ali. O amor liberta, não prende nunca. E a doutrina espírita é o amor de Jesus em ação. Liberta, não prende. Porque o que é? Se uma pessoa vem no centro espírita uma única vez, mas se ele sai daqui levando para outras pessoas palavras de libertação, palavras de conforto, o centro já fez a parte dele. É assim que nós vivemos, é assim que nós queremos. A morte representa o término de um ciclo da vida eterna, de um ciclo da vida do espírito. É o início e é o outro, porque quando você termina a vida do espírito encarnado, você vai adquirir outra vida do espírito desencarnado, mas ele não gosta de ser espírito. Quando ele está encarnado, a gente dá o nome dele de alma. A alma para fazer uma conjunção do corpo e o espírito. Quando a pessoa desencarna, nós chamamos ele espírito. Então é nesse teor que a gente vai ver que a partir de já, se você quer morrer bem, viva bem. Porque não tem jeitinho brasileiro do lado de lá. Tanto é que uma senhora, que era semi-escrava de uma fazenda,
ela tinha 6 filhas. Quando as meninas ficavam mocinha, o patrão usava e abusava das meninas e depois mandavam para a cidade, para o prostíbulo, para se prostituir. Era prostituta. E a pobre mãe ficando, não podia fazer nada. Aí, quando esse homem desencarna, que está lá arrumado no caixão, a mulher chegou na beira do caixão, falou, vem aqui, senhor, veja como ele está bonito. Como ele está sóbrio. E ela disse para ele, ela disse para a senhora, para onde ele vai não tem jeitinho. Lá é cobrado tudo que a nossa consciência fez e que o homem de carne com as autoridades não viram. Lá ele chega desnudo. Então, a partir de hoje, nós sabemos disso. Se você quer morrer bem, viva bem. E eu disse uma vez, e vou repetir, a morte é como um sono prolongado. Eu peguei um espírito de 17 anos, que ele morreu, ele tomava droga, morreu por uma overdose. E ele chegou e disse para mim, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. De conto em conto, eu tomava droga, viajava, mas voltava. Agora eu não volto mais. Eu acho que eu tomei uma droga a mais. Eu falei com ele, olha, meu querido, você, a partir de hoje, você está na pátria espiritual. Você já é uma pessoa falecida. Ele falou assim, você está querendo dizer que eu morri? Eu falei, 100% morto. E ele disse para mim assim, então isso é que é morrer? Eu falei, Aí ele usou a linguagem dele. Então morrer é um barato. Eu não preciso mais nem me drogar, eu viajo. Ele falou, então fica bem morto. Porque é assim que você quer, é assim que vai ser. Então foi mais fácil lidar com ele. Porque a sensação que o drogado tem é exatamente isso. Viaja, não precisa pôr os pés no chão. E isso é todas as drogas. O medo da morte é acentuado nas pessoas que acreditam que o lado de lá é um vazio imenso. Tu não tem parada. Você vai ficar do outro lado, num estado realmente perdido. Tirem da cabeça. A maior surpresa de todos é quando chega do outro lado e continua a mesma coisa. Saudade, a dor, o choro. Muitos sentem dores, porque estão ligados nas dores. Agora, vocês pensem bem num espírito que chega atormentado para vingar-se. Todo vingador se exala um cheiro horrível, porque ninguém está isento de ter feito algo para alguém. Ninguém aqui na face da terra está isento de falar assim, não, eu nunca fiz mal para ninguém. Às vezes você nem percebe que você fez, mas faz. A grande maioria das pessoas tem medo do desconhecido, mesmo sabendo que a vida continua em circunstância diferente, mas a vida vai continuar. E todos tomam susto quando isso acontece. Por quê? Eu pensei que tudo que eu estava sofrendo ia ficar lá, mas veio comigo. E hoje eu estou aqui com os mesmos tormentos, com as mesmas amarguras, com os mesmos dificuldades, as mesmas coisas que me atormentavam. E eu digo sempre para a pessoa, resolva os seus problemas enquanto você tem contato com eles. Porque depois também ele pode sumir. E da onde você vai encontrar? Mas a pessoa não acredita na vida após morte. E eu tenho uma coisa comigo. Eu nunca mais debato com ninguém. A única coisa que eu digo para a pessoa, mas tu vai morrer. É melhor que na dúvida ou não,
Por isso que a mulher é mais prevenida que o homem. Porque eu nunca vi uma mulher que não tem um guarda-chuva na bolsa. Pode ver. Difícil não ter um guarda-chuva, não ter uma capa de frio com calor de 40 graus. Ah, mas pode esfriar. Quanto tempo você vai ficar? Não, eu vou e volto na farmácia, mas leva tudo. Então, ela é mais prevenida que o homem. Muito mais. A morte é rodeada de cerimônias. Mais apropriada para causar terror. Você já viu aquelas caras das pessoas que estão no velório? Está com cara de ontem. Devia estar rindo. Porque ele foi liberto de uma situação que, às vezes, o sofrer seria muito pior. Mas isso não acontece em outras religiões. Só nas outras religiões, não, na doutrina espírita também. O pai de um amigo meu, um trabalhador ardente da doutrina, trabalhou um tempo. E a pessoa chegou perto de mim, esse homem com 82 anos, chegou perto de mim e falou assim, deixa eu pedir você para rezar pelo meu pai. Eu falei, mas como é que ele está? Ele está entubado, não fala, sente dores e não sei o quê. Eu comecei a rezar para o plano espiritual desencarnar o homem. Aí comecei nas minhas preces, falava, leva em conta tudo o que ele fez e chama. Porque, para quê? Ele deve estar incomodado de estar fazendo a família sofrer tanto. Leve de uma vez. Eu não sei se meus pedidos têm algum crédito, mas 2 dias depois o homem morreu. E eu encontro na casa espírita com o moço, quando ele falou, meu pai desencarnou, eu falei, graças a Deus. Ele olhou para mim com uma raiva, que ele ficou uns 15 dias, virou a cara para mim. Aí depois eu fiquei famoso lá na casa. Quando tinha alguém doente, falava, Valdo, não reza para o meu parente, não. Mas eu não sei, pode ser que eu tenha pedido errado. Mas ver uma pessoa naquele estado vegetativo, uma pessoa que trabalhava, dói muito. Mas a minha fama se espalhou. Eu não sei até quando é que eu vou limpar, mas está lá. Quem já afirmou sua fé na vida espiritual, está mais confiante. Porque é mais ou menos assim. Eu tive uma situação muito difícil, embaraçosa. Eu tive um desdobramento e eu não conseguia voltar. E então eu falei, poxa, é a morte. Isso é a morte. E eu fiquei lá esperando alguém que eu conhecesse. As pessoas vinham, passavam por dentro de mim, nem me olhava. Isso que é desprezo. E eu levantava todo alegre, falei, aquela ali vem. E a minha mãe, que tinha uma estatura baixa, veio uma senhora, eu falei, graças a Deus, vem ela me levar para algum lugar, porque eu não tenho lugar para ir. Ela também passou por mim e não olhou. De repente, clareou tudo, e a pessoa disse para mim assim, olha, você não está conseguindo achar o caminho de casa, mas você ainda está encarnado. Me disse os motivos e me trouxe de volta. Foi uns 2 minutos mais terrível que eu senti com a força do abandono que eu pude ter. Voltei com mais força para trabalhar. Porque quanto mais você trabalha aqui, mais chance você tem de ter um lugar lá. Mas não é um trabalho amoedado. Pode ser até um trabalho amoedado. Mas o trabalho que você faz, que o preço é a gratidão e a força do coração. Aí você vai estar bem melhor. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em relação. E hoje mesmo eu estive conversando sobre isso. Enquanto nós tivermos crimes terríveis aqui, no plano físico, é porque ainda tem espíritos do mesmo teor ao nosso redor. Quando você não vê mais esse tipo de assassinatos, de coisas absurdas, é que o planeta já está sendo limpo. Mas como nós estamos no final,
os crimes cada vez mais terríveis. E está virando, gente, uma coisa terrível. Está virando um hábito. Hoje, tu não liga uma televisão, não vê um jornal que não está estampado os crimes terríveis contra criança, contra mulher, contra velho, contra tudo e todos. Parece que a sociedade, a humanidade, já espera por isso. Vamos ver qual que é o pior. Enquanto isso, nós deveríamos estar tentando combater, mas muito pelo contrário. Muitos estão tentando incentivar, com a falta de punição, de educação, uma série de outras coisas que não vale a pena estar aqui falando. A doutrina espírita fala da imortalidade e da realidade do mundo espiritual, do qual viemos de lá. E nós temos que voltar. Nós temos que voltar. A gente tem que voltar para casa. Tudo que nós estamos fazendo aqui é exatamente o que nós viemos reparar e adquirir ainda mais cancha para nós se libertarmos de um corpo que é necessitado de tudo. E o espírito sabe disso, porque quem teme a morte é o físico, não o espírito. Porque o espírito sabe que ele deixou a família e que ele tem que voltar. E quanto mais nós formos apegados às coisas materiais, mais estamos apegados aqui na Terra. A morte é muito difícil para essa gente. Tanto é que eles passam 50, 70 anos lá no plano espiritual, mas ainda tomando conta das coisas deles que são materiais aqui. A Terra não quer ser possuída, ela quer ser usada, não possuída. Quando as pessoas falam comigo sobre isso, a gente fica sem poder fazer o quê para ajudar? As pessoas acumulam muita coisa que não pode carregar. E muitas coisas aí. E querendo mais, e mais, e mais. Então, nesse momento é que você tem que ver o quanto ele está fincando raiz na terra. E quanto é difícil desenterrá-lo daqui. Aí ele morre e ignora a morte. Eu tenho tantos bens que a morte para mim passou. E não, para mim, não vale. A morte é o que revela a imortalidade da alma. Quando você vê que você realmente foi dado como morto, e quando você chega lá, você está vivo com todas as suas emoções, com tudo que você tem. E que mais irrita o espírito é você chegar perto do parente e o parente dizer assim, ele morreu, nunca mais vou ver. O espírito às vezes chega perto da gente, fala assim, fala que eu estou vivo, por favor. O que morreu foi o corpo físico. Mas eu continuo vivo, fala que eu estou vivo. Mas não adianta, porque as pessoas fazem isso e ficam com aquela cara. Ainda bem que hoje não tem aquele luto de 6 meses, que a pessoa andava de preto, que nem urubu, andava com aquela roupa preta, e fazia questão de chorar. Era uma choramíngua danada. O que foi meu marido? Graças a Deus que ele morreu. Mas tinha que chorar, para mostrar que estava triste. Mas tudo isso criado pela religião. Tudo isso criado pela religião. Que ela mesmo diz assim, olha, estou casando vocês até que a morte separe. Mas depois da morte você vai ficar 1 ano em abstinência com essa roupa preta. Coisa horrível. Que vai envolvendo a áurea da pessoa direto com aquela roupa. Isso tudo para trazer temor à morte. Temor à morte e respeito a nós. Homens encarnados, não respeito a Deus. O mundo espírita
é a verdadeira morada e a pátria do Espírito. Porque Deus, quando criou o Espírito, Ele não criou já no corpo. O corpo são a meta para o aprendizado. Como Espírito, você volta ao Pai. Por isso, Jesus disse assim, eu estou indo e vou preparar um lugar para vocês. Preparar que lugar? Se Ele sabia que o corpo ia ficar. Então, se você tem uma outra religião, e está vendo essas coisas todas, então você também não pode acreditar em Jesus, que diz que lá havia muitas moradas, e que Ele ia preparar um lugar de acordo com a nossa evolução, para você ficar. Se você tem tanto medo da morte, você não acredita nem no mundo espiritual e também nas coisas que Jesus disse. Então, tu não pode acreditar. Tu tem que deixar de se apegar agora. Eu estou com um problema de uma pessoa que está no hospital, que já está passando da hora. Nem dormir, ela dorme se não tiver uma pessoa lá. Por que ela fala? Se eu deitar e fechar os olhos e dormir, eu não acordo mais. É dito e feito. Então, o que ela faz? Ela está acordada. À noite, quando dá sono, senta na cama. Então, está dando um trabalho para a morte terrível, coitado da morte. São operários que ganham por cabeça, não está conseguindo. Por quê? E essa pessoa é uma religiosa de 60 anos na igreja. E ninguém preparou ela para ela serenamente fechar os olhos e dizer o que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora, está na hora. Mas não. Se pegou de uma tal maneira que eles, então, estão fazendo de tudo, mas a bicha está difícil. E vai dar trabalho. A morte, para o espírita, ao invés de tempestade, para o espírita é a calmaria. Ao invés de viela escura e tenebrosa, é uma antessala da paz. De refazimento, de reflexão. Eu devia ter feito melhor, eu não fiz melhor. Porque ele sabe que ele vai voltar. Ele sabe que ele vai continuar. Porque essa é a justiça divina. Isso é Deus. Então, para a gente, as pessoas que limitam na doutrina espírita, está mais fácil. A si mesmo ainda dá um friozinho na barriga. Dá aquele friozinho. Mas será? Depende. O Chico perguntou para o Emmanuel assim, pai, para onde eu vou quando eu desencarnar? Ele falou assim, tu vai para onde está o teu pensamento quando você está sozinho, é para lá que você vai. É melhor pensar bem, para ver se vai num lugarzinho melhor. Né? Quem crê na imortalidade faz renascer a esperança nos corações, angustiado, e a humanidade vai reconciliar-se com a morte. Até aqui tudo bem. O que eu pude fazer, eu fiz. O que eu não fiz é porque eu não pude. E deixa as coisas como estão. Porque nos desígnios de Deus, ninguém manda. A maior prova da imortalidade foi a aparição de Jesus, que morreu com crueldade. Que as pessoas dizem assim, não, ele morreu para nos salvar. Não, ele foi assassinado com crueldade. Pega uma pessoa inocente para mostrar força e poder, assassinaram com crueldade. E as pessoas que têm, o alto QI, dizem ele morreu para nos salvar. Não! Pegaram ele e mataram com crueldade. Uma coisa cruel que fizeram com aquele ser humano. Então, você que não procure se salvar para ver o que vai acontecer. A vida no além-túmulo é prêmio de consolação. É assim, é uma essência da nossa verdade. Aí, quando a gente chega lá, primeiro a gente fica com cara de ontem. Com medo, assustado. Porque aí, sabe aquelas coisinhas que tu fez que ninguém viu? Por debaixo do pano? Está tudo te esperando lá, mas E eu já falei.
Eu tenho mais ou menos 23 pessoas que trabalham comigo. Eu falo, olha, chega os meus problemas. Não vem atrás de mim lá não, que eu vou desconhecer. Quem é esse? Ah, não fez a parte dele? Eu nunca vi. Ainda vou cruzar o dedo, porque eu não vou me isentar de um corpo, cruzo o dedo atrás, porque aí a mentira é um pouco mais suavizada. Em geral, nós temos medo do desconhecido. A morte, então, nem se fala. Pô, você sabe muito bem, se você sai daqui para fazer uma viagem agora, para o Japão, para Paris, para Nova York, você pode até ver a temperatura que está lá. Então você não entra cego, mesmo que você nunca foi. Mas a morte, não. Mas se vocês quiserem saber, eu vou dar uma dica agora. Comece a somar, já que hoje é o primeiro dia que está faltando assim, do resto da nossa existência, hoje é o primeiro. Comece a colocar no livro, no caderno, os pós e contras, para você ver para onde você vai. É dali que você vai ver direitinho para onde você vai. Porque Deus não criou inferno, purgatório, isso é coisa de cabeça oca. O céu, o purgatório e o inferno está dentro de cada cidadão. Está dentro da pessoa. Imagina, um homem que é supremo em bondade vai criar lá um lugar restrito para as pessoas má. O que é isso? Deus nunca fez isso. E nem vai falar mesmo das pessoas, dos mal que ele cometeu, a sua consciência vai fazer isso. Quem conhece o destino do espírito, o medo da morte, some. Porque eu sei que hoje eu estou encarnado, mas eu tenho certeza que eu não sou físico, que eu sou espírito. Por isso que eu deito na cama e posso fazer o meu espírito ir aonde eu desejar. Mas se você faz a conexão e troca os valores, bota o espírito no lugar do corpo, realmente você já morreu. Porque tem muito morto-vivo por aqui. Porque aquele que para, não faz mais nada para ninguém, está morto. Por quê? A morte é quando cessa os movimentos do corpo. Por isso que o cara está no caixão, está morto, será? Ainda volta lá, porque muita gente foi enterrada viva. Porque eu sempre falo que antigamente a pessoa sofria um desmaio, enterrava ele em 1h30, 2 horas. Então, quantas pessoas foram enterradas vivos? E hoje, assim mesmo, a gente não sabe se está ou não. Depois da morte, seremos alocados em algum lugar do mundo espiritual, compatível com o nosso adiantamento que nós fizemos aqui. Porque fica muito desigual pegar uma pessoa que sempre trabalhou e colocar também junto de uma pessoa que não quis evoluir. E, além disso, matou, estuprou, roubou, fez calúnia, desmanchou lares. Então, isso aí vai para aquele lugar lá, mas a punição, gente, é imposta por ele mesmo. E lá vai estar aquele bolo de gente de mesmo teor. Então, o que a gente está querendo dizer? Se você quiser uma poupança para a tua vida, comece a fazer agora. Deixa de ser chato com os outros. Deixa de estar fazendo fofoca. Vai no teu emprego, não é para estar fazendo fuxico para mandar o outro embora, porque, às vezes, ele tem prestações para pagar. Vai lá e faça o teu trabalho melhor que você possa. E volte para casa sem a sombra na consciência que você falou mal de alguém e aquela pessoa pode ser prejudicada e a conta vem para você. Porque seria muito fácil se isso não acontecesse, mas acontece. E depois diz assim, eu não sei o que eu fiz, né? Eu não sei o que eu fiz para estar assim. E nós, eu quero dizer aqui agora para todos, a doutrina espírita matou
definitivamente a morte. Que beleza, então a gente pode ser feliz. Era um tabu para todo mundo. Mas depois das comunicações espíritas, da volta de Jesus aos discípulos, falando para eles, conversando com eles com corpo duplo, porque nós vamos continuar com o corpo energético. O que você duvida? Não está na Bíblia, no Novo Testamento, que ele voltou, ficou 40 dias? E por que você acha que você vai desaparecer, se ele disse, eu faço, e vocês também podem fazer até mais que eu? Aonde é que está a dúvida? Por que você duvida? E uma pessoa queixosa fez uma súplica a Deus, me avise quando eu estiver na minha hora, para mim me preparar. Quase todo mundo fala isso. Olha, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar lá no centro com você. Ah, mas você sabe o que é? Agora não deu, porque eu comprei uma coleção de livro, né? Eu vou ler aquela coleção, vai demorar 3 anos. Depois que morre, vem aqui perturbar. Tem trabalho? Não, não tem. Não tem trabalho, não. Deve arrumar trabalho aí. Porque a gente sempre empurra aquilo. Está sempre empurrando, está sempre empurrando, está sempre empurrando. Mas eu acho que a gente tem que começar a fazer agora, começar pela gente. E ele pediu para que Deus avisasse a ele. Aí depois ele morre com 74 anos e faz a queixa. Mas eu te pedi para avisar. Ele falou, olha, avisar, a natureza avisou. Teus cabelos ficaram brancos, tu pintou. Né? Caiu umas rugazinhas, você consertou. Só que o tempo está correndo. Independente disso, o tempo está correndo. E a gente está te avisando. Dente caiu, botou uma dentadura. Para ficar rindo no copo. Então, você que recalchutou. Mas o tempo está correndo. Aviso você teve todos os dias. Só que você não aceitou. Então, não tem mais jeito. Você vem para cá. O sofrimento antes da morte é extensiva, porque o sofrimento é uma aceitação, o passo decisivo para libertar. Ele é um sofrimento. Se você se pega no sofrimento, você continua sofrendo. Sempre eu falo com as pessoas. Fale menos do sofrimento para que a alegria e momentos felizes tenham lugar na sua vida. Mas tem gente que já tem cara de sofrimento. Ele nunca chega perto de você e diz uma coisa boa. Ele está sempre falando uma coisa negativa. E as Maria das Dores faz a mesma coisa. Hoje está doendo o pé. Amanhã dói a cabeça. Depois, só não dói o cabelo porque ainda não arrumaram o jeito. Mas daqui a pouco dói o cabelo ou a unha. Para de falar um pouco, para que as coisas também começam a te esquecer. Quando compreendemos que o corpo é uma organização delicada, sujeita à deterioração, desgaste, à transformação, podemos então ver que aí vem a morte. Será que você não vê isso? Você vê, às vezes, que está passando muito, principalmente agora, na época das Olimpíadas, passa a criança lá, pequenininha, depois vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Você está vendo ali que tudo que é biológico nasce e morre. E você está num corpo que ele também vai morrer. Mas a gente não vê isso. A preparação para enfrentar a morte permite uma aceitação do seu fatalismo. É uma diminuição do sofrimento. Uma hora eu vou. Mas o que eu vou fazer para estar na hora e estar bem? Eu vou fazer a maior parte do bem possível. Porque se não fizer, vai ser pior para mim. Então, tudo que for de bom, eu vou começar a fazer hoje. Porque quando a pessoa morre feliz, até dentro do caixão ele tem a expressão melhor. Vai lá no defunto, vê aquele carrancudo, aquilo, sabe? Ixi, esse negócio aí, isso não valeu nada. Porque tem muita gente que sabe, ele está lá.
Mas aquele que está com expressão felizes, ele tem uma consciência feliz. Imagina que coisa boa, para onde vai, né, uma pessoa dessa. Mas o que é impressionante, que as pessoas sempre trazem um relato para mim aqui, que o parente dele foi para o céu. Ah, Maria, que acolheu num manto sagrado, é até bonito. Eu, de primeiro, até chorava junto. A pessoa chorava de um lado, eu chorava do outro. Falei, não vou mais gastar minhas lágrimas, não. Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, o meu pai. Eu vou contar isso, porque eu não aguentava. E eu era recém-chegado na doutrina espírita. A moça chegou, o meu pai, coitado, ele morreu tão jovem. E ele morreu. Mas ele queria ficar mais um tempo com a gente. Realmente, estava com 64 anos, morreu. Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, ele morreu, nós lutamos, fizemos de tudo, não dava, não deu. Mas nós fomos aí num centro espírita. E eles falaram para a gente que o doutor Bezerra veio pegar ele, levou ele, ele está... Hoje ele está lá no céu, junto de Jesus, junto de Deus. Eu falei, então ele deve ter sido um homem muito bom. Tirando a bebida, né, seu Valdemiro? Porque quando ele bebia, ele batia em todo mundo. Matou a cachorra da mamãe. Eu falei, mas matou a tua mãe? Eu falei, não, é a cachorra da mamãe. Eu falei, desculpa. Aí ela chora de um lado, eu também chorei do outro. E depois eu fiquei imaginando, falei, mas como? Que essa pessoa foi para o céu? Eu não preciso nem de passaporte. Aí comecei a aprender, de 10 parentes, 9 já botava por conta a pessoa no céu. E tem uma coisa, no manto de Jesus ou da Maria. Aí depois eu comecei, então, a ficar mais esperto. Então, todo fenômeno biológico inicia-se naturalmente e cessa também. Naturalmente, tem que cessar. Então, todas as pessoas, é uma coisa impressionante. Quando o parente morre, ele procura uma pessoa que vai fazer uma psicografia para saber como a pessoa está. Mas, na verdade, não é isso. Porque, raramente, o espírita convicto vai pedir isso. Quem vai não é espírita. É porque ele quer saber o que o morto fala dele. Por isso que ele vai pedir psicografia. Só que tem uma coisa aqui muito importante falar para vocês. Quando morreu uma atriz, na televisão que foi assassinada, uma menina bem jovem, né? Vocês devem estar sabendo quem é, foi morta tesourada. A mãe, que estava muito desesperada, foi num centro espírita e a menina mandou uma mensagem. E algumas coisas ela desconfiou da mensagem. E ela então levou a mensagem ao Chico, e o Chico falou assim para ela, olha, ele não disse se era falsa ou verdadeira. Ele falou com ela, a tua filha, a fulana, ainda não pode mandar mensagem. Ela está passando por um período de descanso. Mas as pessoas, por ela ser de televisão, já arrumou um jeito de passar uma mensagem. Também é fajuto. É uma coisa fajuta. Aí eu estou falando que em todo lugar tem fajutice. Em todo lugar. E eu quero dizer uma coisa para todos nós. Se você quiser uma independência agora, procure no teu coração. Não vai no centro espírita, não vai em igreja nenhuma, procure no teu coração, que está lá. Tá, o que você precisa, está tudo no seu coração. Às vezes o coração está meio endurecido, porque você é duro. Mas procure no teu coração que tudo que você necessita está lá. O homem, seja qual for a escala da sua posição social, tem o sentimento inato do futuro. E a intuição diz que a morte não é a última fase da vida. Vai ter outras. Vai ter outras.
E tem muita gente que realmente comete o suicídio, e outros vêm para mim, não, mas se a morte realmente terminasse tudo, meu querido, seria bom. Mas quantos se arrependem? Quantos se arrependem? E uma vez chegou um homem para mim e disse que ia se matar. Porque tinha perdido um dinheiro no jogo. E ele não podia viver com aquela perda, ele ia se matar. E eu então olhei para ele, eu falei assim, então o que o senhor veio fazer aqui? Não, eu vim aqui porque o seu amigo fulano de tal me recomendou para vir falar contigo. Mas tudo que você falar, não te dou crédito, porque eu já decidi me matar. E era mais ou menos perto de dezembro. Eu falei, tudo bem, eu acho que o senhor deve se matar mesmo. E o homem começou a mudar. Eu falei, o senhor deve se matar. Porque os covardes se matam. E os heróis passam pela dificuldade e lutam. Mas o senhor é um covarde. Aí ele levantou, eu falei, me bateu. Quando ele levantou, eu levantei, porque eu estava sentado. Ele levantou, eu levantei. Ele vai me dar uma bolacha. Aí calmei o bicho, ele sentou. Ele falou, mas isso aqui não é uma casa de Deus? Eu falei, é. E Deus manda a gente se matar? Quem é o teu chefe? Eu falei, meu chefe não veio hoje. Mas eu vou fazer uma queixa. Porque se tu vem num lugar desse, quantas pessoas saem daqui e cometem o suicídio? Aí ele já começou a brigar para não morrer. Eu falei, está chegando onde eu quero. Aí eu mantive firme. Eu falei, ele vai me bater ou com a pasta ou com alguma coisa, mas eu vou levar até o final. Aí ele foi e falou assim para mim, charlatão tem em todo lugar, né? Eu falei, em todo escritório também, como inclusive onde o senhor trabalha. Porque o senhor perdeu o dinheiro, está com medo de falar em casa, está com medo de morrer. O senhor para de me ofender. Eu falei, não estou ofendendo. Aí eu falei com ele, eu só tenho um pedido para fazer para o senhor, se caso o senhor quiser aceitar. O senhor é casado? Sou casado, tenho 2 filhos e 4 netos. Eu falei, vamos fazer uma coisa. Como são crianças, eles estão esperando o Natal, uma festa. E essa festa eles querem ganhar presente e querem o avô e a avó junto dessas crianças. E os teus filhos, o pai e a mãe. Por que você não mata perto do carnaval? Porque agora é uma data de confraternização, que vai ser o Natal. Mas no carnaval meu filho, eles vão estar tristes, chega na janela, tem um fazendo batucada, outro sambando, outro rebolando, e eles vão esquecer mais rápido. Mas esse período do Natal, que você vai dar esse presente amargo, eles nunca mais vão esquecer. Você faz o seguinte, eu acho que o senhor deve morrer sim. Eu vou fazer queixa para o teu amigo, viu? E vou dizer que lugar é esse. Eu falei, é isso mesmo. Mas vê se o senhor leva em conta. Não, mas eu não vou te obedecer. Eu falei, sim, mas pensa nos teus filhos e netos. E eu saí dali com aquela coisa, mas saí com a culpa. O homem não se matou no Natal, mas foi o pior carnaval que eu passei na minha vida. Falei, se o homem se mata. Aí depois eu encontrei com um amigo dele, já tinha passado o carnaval, que foi o pior carnaval que eu passei, gente. Foi terrível. Aí esse amigo dele, eu falei, e aí? Ele falou, olha, o cara falou que você é um doente mental. Eu falei, mas está vivo? Tá, então tá bom. Ele falou, aquele cara não pode ficar sentado lá, porque ele vai destruir a vida dos outros. E eu continuo sentado 20 anos no mesmo lugar. A crença na imortalidade é intuitiva. Porque às vezes a pessoa diz, eu não acredito, mas vê fantasma, tem medo de espírito, mas não acredita. E as histórias fantásticas, ele está lá sempre vendo. Então, você que perdeu algum ente querido, nunca pensa nele como se ele estivesse morto. Pensa nos últimos dias, não deitado na cama, mas que ele andava, que te abraçava, que conversava com você, porque é assim que ele está. Então, tudo que você fizer neste sentido,
vai te libertando também do medo da passagem. Então vamos lá. Pensa nos melhores momentos dos teus antes queridos, quando ele estava com vida. Vocês vão ver que coisa, que paz que traz. E quando aquele negócio, que eu já falei, quem tem muito medo de morrer não devia dormir. É aquilo. Já viu quando tu está cochilando? Quando você cochila, levanta, cochila. É mais ou menos aquilo, só que você apaga de vez. Eles desligam. Aí você parte e vai embora. Então, a morte representa assim, nos povos primitivos, ele tem uma vaga intuição do futuro. Mais tarde, essa vaga intuição torna-se numa simples, uma certeza atenuada. Mais tarde, que ele tem, e que ele vai continuar. Você está com medo da morte hoje? Tem muito medo? Começa uma associação com o plano espiritual. Já começa a ver onde você quer trabalhar, principalmente as pessoas que têm condições. Porque ninguém põe o mecânico no hospital para operar as pessoas, cada um no seu lugar. Começa a ver isso. E quando você pensar num ente querido que se foi, pensa nele vivo, nunca morto. Porque o que você levou na sepultura foi aquele corpo que o Espírito usou, que agora já não tem mais serventia para ele, então ele lá usou. Para libertar-se do temor da morte, é cultivar o pensamento no mundo espiritual como se fosse aqui no material. Só que com um pouco mais de liberdade. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. O espírito atrasado na vida material prevalece sempre sobre a espiritual. Porque ele é atrasado, para ele só tem o corpo físico. Por isso que é difícil, no plano espiritual, lidar com eles. Pegam eles e façam com que eles reencarnem, assim, num curto prazo de tempo. Até que ele adquire o que é o valor do bem e do mal. Então, a vida dele lá é assim. Então, vamos lá. Toda vez que você desconhece muito a vida, é porque você realmente tem, né, a sensação que a vida vai terminar, vai acabar com a vida do corpo físico, que não é isso, não é bem assim. A vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições. Então, vamos aguardar com confiança e vamos ter uma passagem mais tranquila. A alma não é abstração, ela tem um corpo etéreo que define o pensamento. Então, você vai para lá, para você poder ser conhecido, você tem que guardar a imagem que você tem hoje. Dependendo do lugar que você vai estar com duplo etérito, ou então com espírito, com perispírito. Ele vai ter sempre a mesma imagem da sua última encarnação. E essa última encarnação que vai fazer com que você está bem. Então, tem um outro caso aqui para encerrar. Tinha uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, que ainda está vivo, que ele estava passando por uma dificuldade muito grande de saúde. E ele, então, conta que na juventude dele, ele gastou muito dos fluidos vitais, que é o que mata os órgãos. Aí ele abre uma casa e começa a fazer palestras, doutrina espírita, começa a trabalhar com o espiritismo. E ele, então, com 65 anos, ele disse assim, puxa, que pena, o médico me deu 6 meses de vida, e eu gostaria tanto de continuar. Aí ele foi em Uberaba. Aí, quando ele chegou lá, que ele falou, olha, eu vim aqui para me despedir, que está assim, está assado. Tanta surpresa, que o Emmanuel chegou para ele e falou, olha, já que você trabalha com esse consórcio de plano espiritual e material, nós vamos te dar uma carga de fluidos vitais para mais 20 anos. E dali para cá, ele só veio melhorando, melhorando,
melhorando, ainda está na ativa. Quando uma famosa cantora jovem, da Jovem Guarda, perdeu o filho, morto, afogado, desesperada, ela foi ao Chico e falou com o Chico. Chico falou assim, se você tiver fé e amor, ele vem de volta ainda nesta encarnação. Vocês sabem de quem eu estou falando. E o mesmo voltou para ela, o mesmo espírito voltou. Né? Então, gente, são coisas que a gente está aqui sempre. Gugu Liberato perguntou ao Chico assim, você tem medo da morte? Ele falou, não, eu já vivo mais lá que aqui. E tenho certeza que eu não tenho necessidade de ter medo. Como todas as pessoas que já têm esse intercâmbio, também não têm. Que beleza se a gente aqui, né, até todos os espíritas, pudesse falar assim, puxa, eu estou aqui, estou fazendo o melhor, aí a morte chega amanhã e diz, vamos? Fala, não, de jeito nenhum, eu quero mais. O cara está ali caindo os pedaços, mas ele se mantém e quer. Então, para quem viveu bem, a morte é uma beleza. A medicina terrestre não tem e nunca terá remédio para a dor da saudade e a brecha do vazio existencial. Não vai ter. São dores da alma. Né? Foi a alma que dói, onde não chegam os efeitos de qualquer remédio físico. É a alma que dói. Mas isso dói sim, é claro. Para você dar muito mais valor à vida, a perda de um filho, de um pai, de uma mãe, é horrível para aguentar. Ela só é atenuada com a esperança, a fé no plano espiritual e na continuação da vida. Se você não tem isso, vai continuar sofrendo e sofrendo muito. E tem muitas pessoas que dizem assim, eu não sei por que eu sofro tanto depois da morte da minha mãe. Eu amava tanto. Quem ama não sofre. Quem ama não sofre. Se você está sofrendo, o seu sofrimento é criado por você, porque o amor consola. Não te faz sofrer, a não ser que seja um amor doentio, mas amor, não. Então, o Espiritismo vem auxiliar e transformar a saudade em trabalho, a lágrima em prece, a solidão em amor, aquelas pessoas tristes que caminham na estrada. Por isso que quando a pessoa perde um ente querido, que vai num centro espírita, ele sempre volta reconfortado. Porque lá tem-se a palavra certa, no momento certo. Não faz terrorismo com você. Não faz terrorismo com as pessoas. Lá tem que ser Jesus em ação. E Jesus sempre amou. Então, aquilo que perdeu um ente querido, ou que está em vista disso acontecer, troque tudo, a sua dor por confiança no reencontro. Porque todas aquelas pessoas que nós amamos aqui, nós vamos reencontrar lá, com certeza. E isso vocês podem ter certeza, que eles, pensamos que eles estão muito longe, às vezes estão muito perto de cada um de nós. Fiquem com Deus e até a próxima.